Uma boa noite, a paz do Senhor, você que está nos assistindo. Para você que é a primeira vez, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. E antes de mais nada, vou pedir para você deixar o seu like, o curtir aí no vídeo, compartilhar para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Estamos iniciando mais um culto com o terceiro dia da campanha, é a hora da igreja. E como que podemos ser a igreja nos dias de hoje, né? Cada vez mais vem aumentando o número de pessoas desempregadas, pessoas com fome, com necessidades físicas, com necessidades espirituais, com necessidades emocionais também, problemas com depressão. Passamos por dias bem difíceis, mas a esperança vem do Senhor. Queremos que possamos ser a igreja para essas pessoas, né? Então, como podemos ser a igreja para essas pessoas? Enviando uma palavra de encorajamento, enviando esse vídeo, uma pregação que possa ajudar naquele momento a pessoa, ou que nem nós temos um trabalho lindo com cesta básica, às vezes é uma necessidade da pessoa, é um alimento, é uma cesta básica. Então eu quero aproveitar e abrir e ler uma palavra de abertura que se encontra em Lucas 10. Eu vou ler a partir do versículo 30. Esperar um pouquinho até os irmãos acharem. Lucas 10, versículo 30. Uma palavra bem conhecida que chama parábola do bom samaritano, né? Então eu vou ler a partir do versículo 30, que diz assim: Em resposta, disse Jesus: O homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Essa palavra tem 3 personagens aqui. 4, né? Mas 3 dele é um sacerdote, um levita. Os 2 tinham conhecimento da palavra de Deus, e um sacerdote. Então, assim, podemos ver que não é um rótulo, não é um cargo, não é conhecemos a palavra. Eu acredito que seja a prática do dia a dia, a prática de mostrar quem é o nosso próximo, de ver o nosso próximo, de ter, igual esse samaritano, a sensibilidade de uma necessidade. Acho que com certeza você conhece alguém que está passando por tempos difíceis, seja emocional, espiritual, seja precisando de um alimento. Então, assim, o tema da campanha é a hora da igreja. Eu acredito que é assim que possamos mostrar como é a igreja para o mundo, praticando a palavra de Deus, praticando o que esse samaritano falou. Então, no último versículo, Jesus lhe disse: Vai e faça o mesmo, que possamos fazer o mesmo, né? Então, peço que os irmãos acompanhem o culto, vai ter um salmo, vai ter um louvor, que possamos estar conectados com louvor, adorar de todo espírito em verdade. Depois vai ter uma palavra e no final uma oração. Peço que os irmãos estejam ligados, estejam conectados com Deus, tire tudo aquilo que atrapalha esse momento, um momento especial, né? Então peço para os irmãos que possamos fechar nossos olhos, ter um momento de oração.
Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Primeiramente, para agradecer esse momento, agradecer, Senhor, pelo o dia que tivemos. Pai, te agradecer pela Sua misericórdia nas nossas vidas, pelos livramentos que muitas das vezes não vimos, mas o Senhor está ali conosco, Pai. Deus, peço agora que o Senhor possa entrar na casa dessa pessoa que está assistindo esse culto, vai assistir essa pregação, Pai. Que o Senhor possa falar no coração dela, Senhor. Possa falar no nosso coração, Senhor. Possamos ser sensíveis, Pai, e ter um olhar de misericórdia, um olhar de amor ágape ao próximo, Pai. Que possamos ajudar cada vez mais aquele que está necessitado, Senhor. Mostrar, Pai, praticar a Tua palavra neste mundo em tempos difíceis. Eu creio que o Senhor está conosco em todos os tempos, Pai. Eu creio na Sua misericórdia, eu creio no Seu poder, Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus, que o Senhor venha conduzir esse culto, que Sua palavra possa chegar aos quatro cantos dessa terra, Pai. Te agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, esteja conosco, em nome de Jesus. Salmos 16. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja, estamos aqui nessa quarta-feira, juntos mais uma vez, com muita alegria no nosso coração, com muita alegria de poder entrar na sua casa. Abre o teu coração, nós já te agradecemos por nos deixar entrar na sua casa, fazer esse louvor junto com você. E essa noite vai ser uma noite especial, vai ser uma noite de fogo, onde nós vamos ser renovados pelo Espírito Santo, onde nós vamos sentir a presença do Espírito Santo. Se você não tem sentido, esse é o momento, essa é a hora, abre o teu coração. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Diga nessa noite ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não
nós vamos do começo declarar. Se nessa noite você tem passado por dificuldades ou aflições, eu sei que você pode cantar essa música, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, mesmo assim nós nos alegraremos naquele que nos renova, naquele que a cada manhã, a cada dia, tem uma palavra de vida para nós, uma palavra de vitória. Então nessa noite cante com teu coração, ainda que a figueira não floresça. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. As vozes vão declarar: ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és o Deus da nossa salvação, Pai. Tu és o Deus bem presente na tribulação, socorro bem presente, Deus Emanuel, Deus conosco. E como eu disse no começo dessa gravação, hoje é noite de renovo. Hoje é noite de pedir que o Espírito Santo ele venha com o óleo da unção sobre nós e venha nos renovando. Se você aí que está me assistindo está cansado, não tem mais sentido a presença de Deus, creia e acredite que quando você com o coração contrito pede: Senhor, eu quero te sentir mais uma vez. Senhor, eu estou neste lugar. Pai, eu preciso mais uma vez sentir o teu toque. O Senhor, o Espírito Santo, ele é manso, ele é suave e ele vem. E nós vamos dizer isso nessa noite. Nós estamos aqui sedentos de Ti. Que você nessa noite levante suas mãos e diga: nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui, Senhor, vem com Teu poder sobre as casas, sobre as vidas. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Nós te damos honra nessa noite, te damos glórias. Dizemos que Teu é o poder, Tu é a glória para sempre. Nós te damos honra.
incendiar. Meu coração é o teu altar. Queremos ouvir o som do céu nessa noite. Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra nessa noite, te damos glórias. Nosso coração é o altar, Senhor. Vem com teu fogo nessa noite. Nós vamos declarar mais uma vez que nós te damos honra, te damos glórias. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Para sempre, Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Tu é a glória, teu é o poder. Venha com teu fogo sobre os corações cansados, os que não sentem mais a tua presença. Que o fogo do Espírito Santo te tome nessa noite. Que ele reavive os seus talentos, os seus dons. Aquele que está cansado, sobrecarregado, que o fogo do Espírito Santo possa vir de novo e mais uma vez, e possa encontrar altar, possa encontrar lugar no teu coração. Que nessa noite nós possamos sentir a presença do Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Como eu queria que todos nós estivéssemos juntos aqui, que nós possamos aí fazer um grande movimento, todos juntos, como costumava ser, mas nós estaremos juntos em breve, irmãos. Naquele mover, no fogo do Espírito, todos levantando a voz e clamando. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Navegue nessa noite e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida.
da nossa vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Levante suas mãos onde você estiver e diga: Espírito, 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 que vem, que desce como fogo. Ele vem como em Pentecoste e enche os meus irmãos nessa noite, enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, tu vens e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, venha como em Pentecostes, Pai, onde todos naquele lugar estiveram reunidos e a Tua presença se manifestou ali. Que nessa noite você tenha sido renovado e seja renovado, que você busque a presença do Espírito Santo. Como diz na palavra do Senhor, busque-o enquanto se pode achar, enquanto nós podemos achar, enquanto há tempo, enquanto Ele dá uma chance para você e diga: você ainda pode me achar se você bater. Continue procurando, continue buscando, porque a volta do Senhor está breve. Ele vem, Ele virá, como num piscar de olhar, como um ladrão Ele virá. Então se prepare, irmão, esteja pronto para a volta do Senhor. Esteja com o coração cheio nessa noite. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Fique com o resto do culto e um beijo para você. Todos a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vou abrir 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu também vou passar aqui para falar um pouco sobre o meu testemunho, que eu vivi ano passado e estou vivendo. Eu não dizimava como devemos dizimar todo mês, recebemos o nosso salário e ofertamos a casa do Pai. Eu dizimava um mês sim, vários não. Então eu acabava dizimando porque vinha a culpa. Eu tô fazendo coisa errada, então eu acabava dizimando, mas não por amor, como diz a palavra. Então, a partir da primeira onda do Covid, eu clamava ao Senhor de misericórdia para não faltar nada na minha casa. Mas me vinha o quê? O dízimo. Me vinha a palavra do dízimo, porque eu estou falhando. Eu estou falhando com o Pai, entendeu? Então, eu falei: Senhor, me perdoa. Eu vou firmar um compromisso com o Senhor, Pai. A partir deste momento, eu vou ofertar o meu dízimo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, porque assim, e eu peço, Pai, misericórdia, Jesus, não deixe faltar nada no meu lar, não deixe faltar o alimento na minha casa. Pai, não permita que as minhas contas deixem de ser pagas, que não virem bola de neve, eu não vou ter como pagar depois se virar um acúmulo. Então, eu firmei aquilo com o Pai, e mês após mês, eu ia ofertando meu dízimo corretamente, com amor. Era o primeiro dinheiro que eu pegava, era o meu dízimo. O primeiro pagamento que eu pegava era o meu dízimo. E meu marido ficou sem emprego, só ficou o meu salário. E eu tinha consciência que não era o suficiente para pagar as despesas. Só que Deus é tão bom, mas tão bom, que vinha uma entrega pro meu marido fazer. Vinha um cliente que ligava do nada: vem cortar meu cabelo, Douglas. Ia, que aquele dinheiro que entrava era o que estava faltando para ir no mercado, era o que estava faltando para mim pagar uma conta. E tudo ia se encaixando, e tudo, graças ao meu bom Deus, se encaixou. Então eu venho aqui falar pra vocês, irmãos, confia no Pai, confia. Eu sei que no momento difícil é complicado e é difícil, porque nós pensamos: estou só, mas não estamos só. Ele está de olho na gente, Ele está com a gente o tempo todo, segurando a nossa mão. E eu creio que esse tempo todo Deus segurou a minha mão e eu não estive só.
não estive só. E eu tenho só a agradecer. Eu agradeço e louvo, porque Deus é Pai. Ele foi fiel comigo. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Nesta noite eu convido a vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ele anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar, nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou à sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos o de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Feche teus olhos. Orem comigo nesse momento. Senhor, nesta noite, estamos aqui, Paizinho querido, para poder ministrar esta palavra. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos dar um entendimento, possa abrir os nossos corações. Pai, tudo aquilo que vem nesse momento para nos distrair aqueles que estão ouvindo esta palavra. Pai, tudo aquilo que veio contra nesta hora, toda perturbação que saia em nome do Senhor Jesus, Pai. Que os olhos e o coração, Paizinho querido, estejam todos bem atentos, Pai, e os ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra. E que a Tua palavra entre nos corações, tocando nos corações e nos levantando nesse momento para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque sabemos, Senhor Jesus, que agindo o Senhor,
quem impedirá? Queridos, nesta noite, queria falar um pouquinho a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era o perseguidor da igreja, né? Todos conhecem um pouquinho aqui da história de Paulo. Paulo é aquele, né, que perseguia a igreja com uma velocidade muito grande, aquele que estava ali na morte de Estevão, é aquele que tinha pegado cartas para perseguir e prender os cristãos que estavam espalhados por todo o mundo. Mas no meio do caminho, Paulo, ele teve um encontro. Diz a palavra que ele, no meio do caminho, uma luz brilhou, ele caiu do cavalo e o Senhor Jesus falou diretamente com ele. A partir daquele momento, querido, que ele teve aquele encontro com o Senhor, a sua vida foi completamente mudada. Assim como aconteceu comigo, eu acredito que assim como aconteceu com você, a partir do momento que nós tivemos um encontro com o Senhor, a partir do momento que o Senhor se revelou a mim, a partir do momento que o Senhor revelou a você, a nossa vida, ela passou por uma grande mudança. Lógico que a gente continua ainda num processo de mudança, num processo de melhoramento, mas nós já tivemos um grande encontro com o Senhor, né? Então, a partir desse momento, querido, as coisas, para Paulo, ele entendeu muito bem, ele ouviu esta voz, ele obedeceu esta voz, ele fez tudo aquilo que a voz, né, tinha direcionado a ele. Ele se preparou por um tempo. Depois dessa preparação, Paulo, ele sabia que ele tinha uma missão. Ele sabia que agora não era mais ele, mas agora era o Espírito Santo. Não era aquele mais que tomava as suas próprias decisões, não era aquele que mais fazia as suas próprias escolhas. Agora ele tinha um Senhor que estava sobre a sua vida para direcioná-lo. Querido, nós temos um Senhor, né? Nós temos um Senhor que está sobre as nossas vidas pelo Espírito Santo. E é Ele, querido, que nós temos que ouvir. Nós não podemos perder a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, né, para saber quais os propósitos do Senhor para mim e para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Com certeza tem algo que Deus quer agir pela sua vida. Tem algo que Deus quer agir através de você. Tem algo que Deus quer fazer por meio de você, porque é a sua hora. Esse é o momento. Foi criada toda uma situação dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Que hoje, querido, é o momento de a gente se levantar como igreja. É o momento de sermos sal, é que nós temos batido nesta treca. É o momento, querido, de ser sal, é o momento de ser luz, é o momento de se levantar para proclamarmos a palavra do Senhor. Paulo, ele tinha uma missão, né? Tinha um propósito. E o propósito maior de Paulo, querido, pode ter certeza, é a salvação. Por onde ele passou, por onde ele evangelizou, por onde ele pregou, vidas foram alcançadas, famílias foram transformadas, cidades foram completamente transformadas. Então, onde ele passava, querido, havia um propósito de Deus em cada lugar. E a cada lugar que ele passava, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Querido, o mesmo Espírito, o Espírito é o mesmo. O contexto hoje é diferente do contexto de Paulo, e eu acredito que ele tinha muito mais dificuldade para pregar o Evangelho, ele tinha muito mais dificuldade para se locomover do que eu e você. Hoje, querido, nós podemos pregar o Evangelho por meio, né, da tecnologia. Hoje há uma facilidade de se pregar, né? A gente pode hoje enviar mensagens com a palavra de salvação. Hoje a facilidade é muito maior, mas hoje parece que existe um temor, um medo que tomou conta da igreja, um medo, né, dessa situação que fez com que a igreja se esfriasse. A gente vê muita gente com dificuldade de retomar o caminho, muita gente com dificuldade de começar a caminhar novamente, muita gente com dificuldade de começar a se envolver novamente não com a palavra e com o nosso contexto. Porque, queridos, é a nossa hora, é o momento, né, de nos levantarmos, Pai. Porque o que fazer? Tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer, né? Nós podemos até escolher o que fazer. Tem muita coisa para fazer, querido. Então é a hora que nós precisamos agora agir, porque o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Olha para a vida deste homem.
Ora por essa situação que ele está vivendo agora e passando. Diz que eles estavam em Filipos, né? Na cidade de Filipos. Eles saíram ali para orar. E aí, nessa caminhada, eles encontraram essa menina. E essa menina começou a segui-los. E durante algum tempo ela seguia eles. E parecia que ela ali estava colaborando e cooperando com eles. Porque elas estavam ali anunciando também junto com eles o Evangelho. Né? Você pode ver e ler a palavra, você vai ver que ela estava ali falando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Não tinha nada de errado, porque eles eram servos do Deus Altíssimo que estava ali anunciando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. E de repente isso começou a se estender e Paulo, ele cheio do Espírito Santo, querido, não dá, né? Não dá para pregar o Evangelho. Não dá, queridos, olha, para pregar o Evangelho hoje precisa ser cheio do Espírito Santo. E se você for ver o livro de Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, você vai ver ele narrando que os apóstolos eram cheios do Espírito Santo. Ele não vai falar que ele tinha, não, eles eram cheios da presença de Deus, querido. E isso também não mudou, porque as dificuldades continuam as mesmas. Nós temos o mesmo inimigo, nós temos o mesmo adversário que é Satanás. Ele continua agindo, ele já foi, né, como o pastor pregou no domingo, ele já foi derrotado, mas ainda não, ele continua roubando, matando, destruindo e enganando. Era um espírito de adivinhação, né? Era um espírito que estava aquela menina que parecia que estava colaborando com Pedro, com Paulo e Silas naquela obra e com os irmãos que estavam com ele, mas não. Era um espírito de enganação que estava sobre aquela menina. E Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para ela, teve o discernimento e a revelação, né? E repreendeu em nome do Senhor Jesus. Querido, é no nome do Senhor Jesus tudo que nós fomos fazer, né? Que diz respeito à obra de Deus, é no nome do Senhor Jesus, é no nome do Senhor Jesus. Não é o meu nome, não é o nome das autoridades, não é o nome dos pastores, mas é o nome do Senhor Jesus, querido. Nós não podemos esquecer que o Senhor nos deu esta autoridade através do seu nome. O Senhor vai dizer, querido, lá em Marcos, que o Senhor, ele vai dizer, eis que te dou poder e autoridade através do meu nome. Então estas coisas, querido, não mudou, porque ainda não se acabou. As dificuldades ainda continuam a mesma. Como eu falei, o inimigo continua o mesmo. Os problemas continuam ainda a surgir e aparecendo a todo momento. As enfermidades estão aí e as coisas continuam piorando, né? Na verdade, as coisas não vão melhorar, continuam piorando. E daqui para frente vão continuar piorando. Porque, querido, as coisas precisam acontecer para que Jesus venha voltar. E Jesus vai voltar, querido, quando as coisas estiverem nesta situação, né? Jesus vai voltar quando tudo estiver bom. Tudo estiver andando, caminhando muito bom, que onde as enfermidades foram extintas, onde não há mais terremoto, onde não há mais tsunami, onde não há mais falsos profetas, onde não há mais os adivinhadores, como a gente viu. Não, pelo contrário, Jesus vai voltar dentro desse contexto. E nós, como igreja, devemos estar preparados e ser cheios do Espírito Santo, porque é um propósito de salvação do Senhor na minha vida, através de mim e através de você. É nossa hora de pregarmos o Evangelho, para levar as pessoas, queridos, ao arrependimento. A gente prega e o Espírito Santo é aquele que vai convencer. E diz a palavra que uma consequência terrível ela veio, né? Paulo libertou essa menina, agora aqueles que eram o senhor desta menina, viram ali os seus lucros, perderam os seus lucros e eles ficaram furiosos com Paulo e Silas. Agarraram os dois, levaram para o centro da cidade, levaram aos magistrados, tiraram suas roupas, foram açoitados. Agora a situação deles, querido, é uma situação difícil, né? E a gente tem que estar preparando para situações difíceis, querido, porque as situações difíceis vão vir. Aqueles que são contra o Evangelho vão aparecer. Aqueles que não são a favor, aqueles vão se levantar. E a gente tem que estar preparado para lidar com toda essa situação. Porque no momento onde a situação fica ruim, onde as dificuldades elas surgem, muita gente ela se afasta do Evangelho. Quantas pessoas se afastaram do Evangelho, querido? Quantas pessoas nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, nesse momento de luta, nesse momento que era para a igreja se levantar, quantas pessoas desistiram do Evangelho?
Quantas pessoas não estão resistindo à pandemia, queridos? Sucumbiram em meio à pandemia? Quantos, queridos? Mas em nome do Senhor Jesus, eu venho nessa noite dizer para você, nós temos que estar preparados. E esses olhos eu aprendo com eles. Porque agora, querido, eles estão numa situação difícil. Foram açoitados, estão com o corpo completamente debilitado. Agora eles são lançados na cadeia. Né? Na hora que é para reclamar, agora que é a hora que a gente pensa que agora sim, talvez o inferno pensou desta maneira, talvez o Satanás e os seus anjos pensaram dessa maneira. Agora eles vão renunciar, agora eles vão deixar de pregar, agora eles vão se calar. A gente venceu. Pelo contrário, a gente vai ver 2 homens agora, querido, completamente debilitados pelos açoites que tomaram, completamente cansados pelo dia que eles passaram, com os pés amarrados, querido, acredito que as mãos amarradas, né? Numa situação, uma masmorra, numa cadeia, né? Que, né, dá para imaginar o contexto daquela cadeia, dentro de uma caverna, né? Não tinha condição nenhuma. Forças, de onde que eles tiraram, querido? É somente cheio do Espírito Santo. A força que havia neles, querido, era uma força sobrenatural, era a força do Espírito Santo. Por isso que nesse momento, querido, é o momento de sermos cheios do Espírito Santo, porque se não for cheio, se nós não vivemos uma fé radical nesta hora, ser cheio do Espírito Santo, querido, certamente nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir, querido. É momento de viver uma fé assim radical. Ou é tudo ou é nada. Ou nós vamos mergulhar, né? Vamos sair do raso, vamos nadar de braçada, ou a gente não vai aguentar. Porque as coisas, querido, como eu acabei de dizer, tendem a ser piores. Mas nós temos que estar preparados para viver tudo isso. Nós temos que estar sempre, querido, com as mãos estendidas para poder acolher, para poder ajudar. Porque situações vão aparecer e pessoas vão surgir que vai precisar ser amparadas. Pessoas vão surgir que vai precisar de você orar. Vai precisar de você, querido, estender as tuas mãos e repreender dele esta opressão diabólica. Vão surgir pessoas enfermas que você vai precisar, querido, levantar as suas mãos e colocar as suas mãos e orar e pedir pela misericórdia do Senhor, porque Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para libertar. A gente vai ver nesse contexto, querido, que Deus sempre tem um propósito de salvação. Eles passaram por toda essa situação, libertaram aquela menina da escravidão, do inimigo e dos homens. Agora, queridos, eles estão na cadeia. Agora, no momento, antes da meia-noite, eles tiram força para louvar e glorificar o Senhor. Então, querido, no momento de dificuldade, nós temos que tirar força para louvar e adorar. Nós temos que tirar força para orar. Não podemos desistir da oração, porque a oração, ela produz tudo isso. Ela produz esses efeitos, ela move, né, o ambiente, ela cria um terremoto. Querido, uma outra situação, saindo um pouquinho aqui, Paulo, agora com os apóstolos, Pedro, João, eles foram presos depois de ter curado um paralítico. Eles agora estão nas mãos ali das autoridades judaicas, né? E por um momento eles foram interrogados, e de todas as formas eles quiseram calar os apóstolos, né? Pressionar, intimidar eles para que eles não viessem pregar o nome do Senhor Jesus, para que eles não viessem falar a respeito de Jesus. E Pedro vai se levantar, julgue você mesmo, é melhor obedecer a Deus ou obedecer vocês. E a conversa se estenderam, e eles não tendo como ficar com os apóstolos ali, libertaram eles com uma palavra de intimidação, de medo. Eles saíram debaixo dessa palavra de intimidação, de medo, mas eles saíram dali e eles se reuniram, e ali nessa reunião eles começaram a dizer tudo aquilo que havia acontecido, tudo aquilo que naquela situação dos magistrados, na pressão, na intimidação, eles começaram a buscar o Senhor. E diz a palavra que eles começaram a orar, pedindo para o Senhor, que o Senhor nos capacite. Né? Num momento como esse, querido, que nós temos que buscar do Senhor, é que Ele venha nos capacitar para que possamos lidar com essa situação. Que o Senhor venha nos capacitar por meio do Espírito Santo, com sabedoria, com autoridade, com a unção dEle, querido, para que possamos lidar com esta situação, lidar com as pessoas, queridos. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E que lindo! E aí a palavra fala que eles oraram.
E eles começaram naquele momento a orar, a buscar o Senhor. E o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor que aquele lugar tremeu. Oh, glória! Querido, quando nós estamos orando, você pode ter certeza, querido, que alguma coisa está acontecendo. Deus, Ele está agindo através da minha oração e da tua oração. Por isso nós, como igreja, não podemos desistir, não podemos parar. Nós temos que continuar orando, nós temos que continuar clamando, porque Deus, Ele se move, Ele se manifesta através da oração. Esse mistério, querido, é lindo. E aconteceu uma coisa com Paulo e Silas. Agora, querido, eles começaram a louvar e a orar. E um grande milagre aconteceu. Diz a palavra que as cadeias caíram. Os alicerces tremeram. Que lindo, que maravilhoso. E agora, querido, depois desse mover maravilhoso, veio o carcereiro todo desesperado, né? Desembainhou a espada, porque era a responsabilidade dele tomar conta daqueles presos. E era a vida dele pela vida dos presos. Se ele perdesse os presos, a vida dele seria cobrada no lugar dos presos. Então ele desembainhou a espada para se matar. E Paulo diz, não, estamos todos aqui. E aí começa o mover de salvação, querido. Deus permitiu toda essa situação, porque ele sabia que eles estavam ali, eles estavam preparados para passar por isso. Você está preparado, querido? Eu te faço essa pergunta. Você está preparado? Você tem buscado o Senhor? Você tem se enchido do Espírito Santo? Porque vão acontecer situação, querido. E como você vai lidar com ela? Vão aparecer pessoas, querido, na sua vida. E como você vai lidar com eles? É a tua hora, é a nossa hora. Olha para esse homem, ele sabia muito bem, ele teve um encontro com o Senhor, e ele sabia muito bem o que o Senhor tinha para a vida dele. E ele não hesitou por nenhum momento em desistir, ele não hesitou por nenhum momento em deixar tudo, para trás, porque a perseguição era grande, os inimigos eram muitos, de maneira nenhuma ele se propôs a enfrentar toda a situação, enfrentar todos os inimigos. E você e eu, querido, como nós temos vivido o Evangelho, nós temos vivido a fé deles, nós temos vivido pela fé e pelo testemunho de outros irmãos, que no meio desta pandemia, no meio da situação, estão à frente, querido. Estão à frente, estão pregando, estão buscando ao Senhor pela sua vida, estão levando a outro, Senhor, a conhecer o Senhor Jesus. E agora, queridos, que lindo que esse homem chega diante dele, eles se prostram, porque eu imagino, que ele nunca, provavelmente, é uma situação que ele jamais pensou que ia acontecer. Agora está diante de Paulo e Silas e pergunta para eles o que ele podia fazer para alcançar esta graça. E Paulo fala que ele crê no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, é isso, simplesmente é simplesmente levar as pessoas, querido, a crer no Senhor Jesus. Ele diz que a palavra, aquele homem, ele aceitou a palavra, ele aceitou o Evangelho, ele aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Não somente ele aceitou, mas ele reuniu ali naquele momento, querido, toda a sua casa, e toda a sua casa foi evangelizada, e toda a sua casa foi batizada naquele momento. Então, o propósito que o Senhor tem para mim e para a sua vida, querido, e não adianta você fugir, não adianta você correr, porque você pode falar, mas eu não tenho esse dom, eu não tenho esse chamado. Querido, certamente vai ter pessoas que elas vão surgir, para você falar do amor de Jesus. Você pode ter certeza, talvez você não vai falar para multidões, talvez você não vai ser um missionário que vai viajar por todos os lugares do mundo, para pregar o Evangelho, mas você pode ter certeza que essa pessoa ela pode ser seu amigo, essa pessoa pode ser um familiar, essa pessoa pode ser trazida por alguém que você conhece, e Deus ele vai te usar. A partir do momento, querido, que a gente se dispõe, e entende que esse é o nosso chamado, que entende que esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. E Deus, querido, pode ter certeza que se a gente fizer a nossa parte, Deus certamente ele vai fazer a dele. Então é a hora de se levantar, é a nossa hora, querido. Não espere um outro momento, não espere uma outra situação, esta é a hora.
É hora de nos enchermos com o Espírito Santo. É hora de continuarmos orando. É hora, grupo de intercessão, de continuar, né, nesse propósito de orar. Não é hora de desanimar, querido. Pelo contrário, é hora de se levantar, querido. Porque existe um contexto acontecendo aí fora. Existe uma situação toda acontecendo aí no mundo, né, que é para mim e você sermos luz e sal no meio dessa situação. Amém, queridos? E que Deus te abençoe nesta noite. E que Deus te encha com o Espírito Santo, querido. Que você tenha interesse de ser cheio do Espírito Santo. Quero fazer uma pequena oração com vocês. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu faço da oração deles a minha oração. A oração que mexeu com aquele lugar. A oração que abalou aquele lugar. Senhor, que eles pediram ao Senhor, a oração deles não foi buscar uma condição financeira, não foi buscar ouro, prata, prosperidade, bens materiais, coisas deste mundo, Pai. Pelo contrário, Pai, eles buscaram o Teu poder, eles buscaram sabedoria, eles buscaram a Tua unção, eles buscaram poder, autoridade, Senhor Jesus, para poder pregar o Evangelho, Paizinho querido. Então, nesta noite, Pai, junto com meus irmãos que me acompanham nesta noite, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor da mesma forma, Senhor, nos encha com o Teu Espírito, que o Senhor nos capacite, nos enche da Tua unção, para que possamos, no mesmo propósito, pregar o Evangelho, Pai, pregar a Tua palavra, que o Senhor venha usar cada um, dentro daquilo que o Senhor deu para cada um, dentro do propósito que está na vida de cada um, porque diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quiser ter misericórdia, que o Senhor tem compaixão de quem o Senhor quiser ter compaixão, Pai. Então é tudo para o Senhor, Pai. É o Senhor que prepara todas as coisas e que nós possamos estar nos rendendo diante, Senhor, do Teu poder e desse propósito maravilhoso do Senhor, que é um propósito de salvar. Então, nesta noite, Papai, mais uma vez, Pai, enche-nos, Pai, com o Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, com a Tua unção. Pai, que a Tua igreja venha receber, nesta hora, capacitação do Teu Espírito para poder pregar a palavra. É o que nós pedimos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Boa noite, irmãos. Depois de uma palavra abençoada dessa, nós vamos clamar. Lá em Romanos 8 diz que a criação, ela espera, ela clama na expectativa, ela está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E uma das formas de nos manifestarmos é em oração, é clamando a Deus, é pedindo a Deus em qualquer tempo. Então fecha os seus olhos aí, pega a mão aí do seu familiar, se junta com a sua família. Se não tiver ninguém aí na sua casa ou que você possa fazer isso, tenha certeza de que o Pai, Ele envia o socorro e a companhia que você precisa para clamar nesse momento. Então fecha os seus olhos aí. Pai, eu te louvo, Deus, e agradeço pelo seu sustento diário sobre as nossas vidas, porque nós só chegamos até aqui, porque o Senhor estava conosco, porque a Tua presença era conosco, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos fortaleceu, nos impulsionou, Senhor, nos conduziu, Pai. Muito obrigado pelos livramentos diários, muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado diário, Deus, com as nossas vidas. Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado diário com a Tua igreja, Deus, pela Tua igreja, Senhor amado, que está espalhada nessa nação, Senhor amado, e em todas as nações dessa terra, Papai. Deus, venha fortalecendo a cada um, Deus, nesse momento. Fortalece a Tua igreja, Deus, os joelhos que estavam fracos, Senhor amado, que não estavam mais dispostos a orar, as mãos que estavam desanimadas, Deus, e que não estão mais Te louvando, Deus, se erguendo para Ti. Fortalece, Deus, a mão de cada filho Teu, Senhor amado, que nesse período, Deus, de quarentena se enfraqueceu, Pai.
Deus, eu peço a Ti, Deus, fortalece cada coração, Senhor amado. Deus, cada vida, Senhor amado, que foi comprada pelo Teu Filho, Deus, e que estava distante de Ti, Deus, o Teu amor, Deus, que, Senhor amado, se confundiu nesse período, Pai amado, que decidiu se afastar da Tua casa, Deus, mas que foram comprados pelo Teu Filho, Senhor amado. Alcança, Deus, a Tua igreja, Deus, que estava distante, Deus, da Tua presença, Deus, da Tua verdade, Pai amado. Em nome de Jesus, e traz de volta, Deus, para clamar, Deus, traz de volta, Deus, para suplicar nesse tempo por aqueles que estão precisando, Deus. Em nome de Jesus, Deus, fortalece, Senhor amado, fortalece, Deus, as vidas, Senhor amado, que estavam desanimadas, Deus, e todos aqueles, Senhor amado, que têm sofrido nesse tempo, Deus, em nome de Jesus, Papai, Deus, venha, Senhor amado, e se manifesta, Deus, através da Tua igreja, Deus, aonde o Senhor tem nos conduzido, aonde o Senhor tem, Senhor amado, conduzido os nossos pés, Senhor amado, para estarmos, Senhor Deus, Senhor amado, declarar que esse espaço, que esse lugar, Deus, que essa casa, Deus, que esse trabalho é Teu, Senhor amado, que é tudo Teu, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, fortalece-nos, Senhor, a conduzirmos, Deus, a Tua vontade e a Tua verdade, Deus, que nós conhecemos através da Tua palavra, através do Teu amor, Deus, aonde o Senhor tem nos conduzido, Senhor amado, aonde o Senhor tem nos colocado, Deus, para estar, Deus, a declarar que aquele lugar é Teu, Senhor amado, que tudo é Teu, Senhor amado, que tudo vem de Ti, Deus, e tudo retorna para Ti, Papai, em nome de Jesus, Deus, fortalece-nos, Senhor amado, Deus, e tira-nos de toda a confusão, Deus, tudo aquilo que vem para nos confundir como igreja, tudo aquilo que vem para nos confundir como Teus filhos, Senhor amado, para nos afastar do Teu amor, Deus, ajuda-nos, Senhor amado, nesse tempo, Deus, a nos aproximarmos de Ti a cada dia, a levarmos para Ti, Senhor amado, o sofrimento, Senhor amado, a angústia, Senhor amado, os medos, Senhor Deus, e deixarmos todos diante do Teu altar, Deus, sendo eles nossos ou não, Senhor, em nome de Jesus, e a nos manifestarmos, Deus, com a Tua vontade, com a Tua verdade, aonde o Senhor tem nos colocado para pisar, Deus, para estarmos, Deus, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu Te peço. Essa noite, Deus, fortalece-nos, Deus, para manifestarmos a Tua vontade, o Teu querer e nos movermos, Deus, de acordo, Deus, de acordo com aquilo que é de Ti, Deus, de acordo com aquilo que o Teu Espírito nos conduzir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir ao meu irmão, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser
grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, amada igreja, com mães que são mãe e pais, com toda a igreja amada do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.